Gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra em Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Gostaria de convidar os irmãos para nós ir ainda em 1 João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, porque por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Pai, nós te louvamos nesse momento, onde a Tua palavra, Senhor, foi aberta, e nós carecemos ansiosamente, desesperadamente, da revelação do Teu Espírito, a Tua palavra. Senhor, nós queremos sair daqui hoje pensando em nossas vidas, considerando tudo aquilo que tem acontecido conosco. Senhor, nós queremos transformação na nossa vida. Por isso socorre cada um de nós, que a Tua palavra venha perfurar os nossos corações nessa noite, que a Tua palavra continue nos esmagando, Senhor, para que realmente Cristo possa fluir desse esmagar das nossas vidas. Nos ajude, Senhor. Visita cada um. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor conhece cada problema que está acontecendo com cada um de nós. O Senhor conhece as nossas vidas. E tudo o que nós queremos nesse momento, Senhor, é que o Senhor exponha o nosso coração. Exponha o nosso coração para nós mesmos, Senhor, para que haja arrependimento, Senhor. Para que haja uma vida ressurreta diante do Senhor. Ó Senhor, nos socorre nessa noite. Senhor, ajuda-nos e visita-nos por misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto de Lucas, ele tem chamado a atenção de todo o meio evangélico nesses últimos tempos. A volta do Senhor, a vinda do Senhor, sabe? E o mais incrível que a gente vê e ouve falar tanto, não é muita, a gente usa a palavra do Senhor, usa tudo aquilo que está se concretizando, tudo aquilo na palavra do Senhor, para nós pensar num objetivo: o anticristo está para se manifestar. Ô, irmão, nós se preocupamos e em todos os lugares há uma preocupação muito grande sobre a manifestação do anticristo. Em muitos lugares já tem irmãos apontando o dedo: o anticristo é fulano de tal, o anticristo, o anticristo. Mas, irmãos, nós não podemos nos preocupar com o anticristo. Nós devemos nos preocupar com Cristo. Sabe, o nosso anelo precisa ser Cristo. Sabe, o nosso viver, porque a gente está vendo tudo o que está acontecendo, está em cumprimento com a palavra do Senhor. O Senhor está às portas e nós precisamos atentar para esse momento que está acontecendo. Sondar o nosso coração
para que nós possamos ver a que hora nós estamos da noite. Ir aos pés do Senhor e pedir: Senhor, revela o meu coração, aonde eu estou, para que então a nossa única preocupação, nossa, irmão, seja a volta de Cristo. Nós cantamos: ora vem, a noiva, a igreja e a noiva dizem: vem. Como nós cantamos, mas irmãos, nós precisamos, será que as nossas, como aquelas 10 virgens lá de Mateus, aquelas 5 prudentes, será que nós estamos como aquelas 5 prudentes? Será que a nossa vasilha, irmãos, está cheia de óleo, de azeite? Né? Nós precisamos ir aos pés do Senhor e ver: Senhor, sonda o meu coração, porque se nós não irmos aos pés do Senhor, nós vamos nos preocupar mais com o anticristo do que Cristo, e é uma tragédia para nós. Se nós olhar para o anticristo, é uma tragédia para nós. Se nós vamos ver ele ou não, não nos interessa. O que nós precisamos e anelar é ver Cristo, né? Como nós vimos lá, ele virá numa nuvem com trombeta, com a glória que nosso Senhor é, sabe? Então isso precisa chacoalhar cada um de nós. E aí nós precisamos, quando nós sondamos o nosso coração, como que nós estamos anelante? Como que nós estamos olhando? Nós estamos exultando a volta do nosso Senhor, né? Quando nós vemos tudo isso que está acontecendo, como diz a palavra aqui que nós lemos, né? Em Lucas 21, 28, dizendo assim: ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai. Quanto tempo que já começou, irmãos, a acontecer essas manifestações da natureza pela volta do nosso Senhor? E nós estamos exultando, porque quando isso acontecer, nós devemos exultar, porque a nossa redenção, a volta do nosso Senhor, está próximo, está tão próximo. Então nós precisamos nos exultar, né? Porque nós seremos encontrados pelo nosso Senhor, Ele virá nos buscar, né? Então isso precisa ser algo real para nós, em nossas vidas, porque se não tiver isso firme no nosso coração, Senhor, nós vamos nos apostatar da fé, porque virá tempos difíceis, tempos de tribulações, tempos que esse mundo sofrerá, e nós, cristãos, se estivermos olhando para o Senhor, nós vamos poder suportar tudo isso, né? Quando nós olhamos para o amor de Deus, como nós lemos aqui em 1 João, né? E aqui eu quero me atentar para esse verso de número 1 de João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Olha que expressão maravilhosa, irmãos, né? O mundo não conhece nós, porque não conhece o Senhor, não conhece Deus. Agora nós conhecemos. Por que nós conhecemos? Porque o amor de Deus alcançou cada um de nós. O amor de Deus veio com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, e se revelou a cada um. Irmãos, nós éramos pecadores, destinados ao inferno, destinados à perdição eterna, mas o amor de Deus nos alcançou. Sabe, isso precisa mover os nossos corações. Sabe, isso precisa chacoalhar cada um de nós. Esse amor de Deus, irmãos, esse universo, essa terra foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o arquiteto, Ele planejou, Ele fez tudo, e Ele se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. Sabe, isso precisa ser algo muito real para nós. Para quê? Para que nós possamos ver que não há amor maior, não há amor maior do que esse, né? A ponto de nós, pecadores, inimigos de Deus, agora nós somos filhos de Deus, herdeiros
de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então tudo aquilo, se nós somos co-herdeiro com Cristo, tudo aquilo que Cristo herdar, nós herdaremos, né? Nós herdaremos. Tudo aquilo que Cristo herdar, nós vamos herdar juntamente com Ele. Então isso precisa chacoalhar cada um de nós, irmãos. Essa palavra precisa perfurar o nosso coração para nós vermos quem é esse mundo e quem somos nós. Como que o Senhor o amor dele nos alcançou de tal forma que Ele nos tirou desse mundo, né? Ele nos alcançou antes da fundação desse mundo, sabe? Ele já tinha eu e você no seu coração. Isso precisa impactar cada um de nós, para que então as nossas vidas sejam vidas transformadas para a glória do Senhor. Seja uma vida transformada não porque nós temos capacidade, não, porque esse Senhor maravilhoso que nos chama a sermos filhos está trabalhando em nós. Dia a dia, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, de glória em glória nós somos transformados à imagem de Cristo Jesus, sabe? Então, irmãos, nós, pecadores, inimigos, fomos transformados para sermos semelhantes a esse Senhor maravilhoso. Irmãos, nós temos que nos regozijar todo o tempo, todo momento, em qualquer tribulação que nós estivermos, nós precisamos sim olhar para esse Senhor e glorificar o nome dEle. Porque só o fato dEle nos tirar, se nós pensássemos assim, só o fato de Deus nos tirar do inferno e levar para o céu já é uma grande coisa. Seria algo extraordinário, né? Mas Ele fez muito mais do que isso, sabe? Ele vai transformar o nosso corpo semelhante ao dele, para que nós possamos ver Ele como Ele é, sabe? Então por isso que lá em Hebreus capítulo 2 vai falar dessa tão grande salvação, sabe? Essa salvação que começou no nosso espírito, quando o Senhor, no amor dele, nos alcançou e Ele se revelou a nós, né? Começou ali no nosso espírito, cremos, aí Ele está transformando a nossa alma, dia a dia. Irmãos, enquanto você estiver respirando nesse mundo, você nunca estará pronto. Sempre o Senhor estará se revelando a você e a mim, sabe? Então Ele está transformando o nosso caráter no caráter de Cristo. Então isso vai ser um processo na nossa vida inteira, né? Por quê, irmãos? Por que Ele está transformando? Porque nós vamos reinar com Ele. Ele nos chama para nós sermos reino e sacerdotes, né? Não é algo pequeno, não. Nós somos a propriedade exclusiva dele. Então, irmãos, e Ele está trabalhando incessantemente através do seu Espírito e convencendo nós do pecado, sabe? Para nós não nos atrapalhar com o pecado nesse mundo. Olha aqui nesse 1 João mesmo, 3. Olha o que diz, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Então, irmãos, olha, presta atenção. Nós nascemos na iniquidade, como diz lá no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos filhos espirituais do diabo, mas no trajeto Deus olhou para nós e teve graça e misericórdia e disse: esse eu quero para mim, e revelou-se a nós. Por isso manifestou-se a obra, o Senhor se manifestou aniquilando as obras do diabo e nos transportando para o reino do Filho do seu amor, sabe? Então, irmão, como isso precisa impactar. Agora, esse meu viver que eu estou vivendo agora, como eu estou vivendo, né? Olha o que diz o verso 9:
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que creu não vive, não tem como viver na prática do pecado. Sabe por quê? O verso segue dizendo assim: pois o que permanece nele é a divina semente. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Aqui está o segredo, irmãos, para que nós possamos vencer a cruz, o sangue, a nossa inclusão no corpo de Cristo naquela cruz levou a nossa velha natureza. E agora nós ganhamos o Espírito Santo, essa divina semente que há em nós, nos habilita a não vivermos na prática do pecado. Como? A não ser que nós tenhamos um crer psicológico, um crer na nossa mente. Ele não desceu para o coração. Esse crer esteja só na nossa mente, aí é um problema sério, irmãos. Como nós precisamos que realmente esse Senhor se revele, esse Espírito Santo que recebemos se revele a nós, porque essa divina semente, irmãos, ela não nos habilita mais a pecar. Se nós continuarmos na nossa trajetória de pecado, é sinal que nós não cremos verdadeiramente. Então como nós precisamos sondar, olhar para esse grande amor, como que nós vamos chegar naquele grande dia, aonde a igreja será julgada. O juízo começará pela casa de Deus, sabe? Naquele grande dia nós estaremos diante do Senhor para dar conta daquilo que nós fizemos, sabe? No nosso corpo, porque essa divina semente foi plantada em nós. Agora, cabe a nós deixar ela frutificar, certo? Porque a palavra de Deus diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, sabe? Um cristão que entristece o Espírito Santo é aquele que não obedece à voz da sua consciência, porque a consciência está nos acusando, sabe? E quando nós não obedecemos à voz da nossa consciência, nós vamos continuar e nós vamos cauterizar a nossa consciência. Aí sabe o que vai acontecer? Apagar o Espírito Santo. É aquilo que fala lá em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis. A consciência cauterizou. Nós estamos cometendo pecado e aquilo já não faz, e aquilo já não nos incomoda mais. Aquilo não nos incomoda como quando nós éramos do mundo, quando nós éramos pecadores. O mundo, por isso que a palavra de Deus diz aqui que o mundo não nos conhece. Por que não nos conhece? Porque nós nascemos de novo, nós nascemos do alto, nós buscamos as coisas do alto, não podemos mais buscar as coisas aqui desse mundo, sabe? Então isso precisa impactar o nosso coração. Agora, se a nossa consciência for cauterizada, nós vamos apagar o Espírito Santo, e então o pecado já fará parte da nossa vida sem uma incomodação, né? Porque o Espírito está apagado. Então, irmãos, por isso que a palavra de Deus é muito séria para nós. Por isso que a palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus, dizendo assim, se vocês quiserem ser meu discípulo, vocês precisam fazer algo. Vocês precisam negar a vocês mesmos. Vocês precisam tomar a sua cruz e vir após mim, sabe? Nós precisamos sim, irmãos, tomar a nossa cruz todos os dias. E o que é tomar a cruz? Consagração. A consagração não é uma vez por ano, não é uma vez na vida, não é uma vez por ano, não é uma vez por mês, é todos os dias. Todos os dias eu tenho que me consagrar ao Senhor. E esse consagrar envolve isso, tomar a minha cruz, sabe? E ir ao Senhor. Senhor, eu quero ter comunhão contigo esse dia, sabe? Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Orar em todo o tempo, sabe? Nós, conscientemente, quando nós estamos em Cristo Jesus, espiritualmente, nós estamos o tempo todo em oração, sabe? Em oração. Então, o Espírito é aquele que pega firme conosco, né? Então, irmãos, como nós precisamos olhar para
para esses textos e buscar uma mente com o Senhor. Agora veio uma pergunta: como eu me consagro ao Senhor? Como que eu chego aos pés do Senhor? Como? Né? A palavra do Senhor, irmãos, vai falar aqui em Hebreus: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. E acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e da sua iniquidade para sempre. Ora, onde há remissão desses, já não há oferta pelo pecado. Amém? Então, irmãos, o Senhor, na sua infinita graça, essa aliança que Ele fez conosco através do seu sangue, Ele imprimiu em nós as suas leis. E quando nós vamos fazer algo que não é adequado para o Senhor, o Espírito vai falar ao nosso coração, né? Então nós precisamos compreender que em nós, na nossa mente, no nosso coração, através do Espírito Santo, a lei do Senhor está impressa em nós. Porque nós fomos selados, como diz lá em Efésios, nós fomos selados com o Espírito Santo, né? Então esse selo nos garante que nós podemos viver sim na presença do Senhor. E nós devemos ter plena convicção de que os nossos pecados foram perdoados. Irmãos, o nosso pecado foi jogado no mar do esquecimento. Foi jogado. Deus disse: eu jogarei para trás, jogarei para que eu não me lembre. E muitas vezes nós estamos lá com o anzol pescando o nosso pecado. Irmãos, é muito grave isso. Se o Senhor nos perdoou, se o Senhor esqueceu dos nossos pecados, por que que nós vamos ouvir a voz do diabo mostrando para nós que nós somos pecadores? Por que que nós vamos ouvir a voz do diabo dizendo que nós não somos filhos de Deus? É tudo que ele vai querer tirar de nós. Porque se ele conseguir tirar de nós a filiação, nós estamos perdidos. Ele vai alcançar vantagem sobre nós. Então por isso que nós precisamos ser muito convictos dessa salvação perfeita que Deus realizou em nós. Sabe, irmão? Então como nós precisamos que o Espírito Santo pegue firme conosco. Como nós precisamos clamar ao Espírito Santo para que Ele transforme as nossas vidas, né? E nós temos um caminho, irmãos. Nós temos um caminho tão glorioso, que nós vamos ver aqui em Hebreus capítulo 10, mesmo, a partir do verso 19, a sequência aí do texto, dizendo assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Sabe? Tendo intrepidez, tendo coragem, tendo fé, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. E é aqui a nossa habitação, né? A nossa habitação, a nossa vida espiritual, ela está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe, nós aqui, nós podemos nos entrar diante do trono da graça, né? Com toda intrepidez. E aí diz o verso 20: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a nossa confissão, na esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sabe, então, irmãos, olha a nossa posição. Olha onde nós podemos nos achegar para nos consagrar ao Senhor, né? Esse, irmão, essa posição é nossa e o diabo não quer. O diabo vai fazer de tudo para nós não nos achegar diante do trono da graça. Nós só chegamos lá pela graça de Deus, pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo corpo ali pendurado naquela cruz, quando o corpo do Senhor foi
Foi rasgado ali, o véu do santuário se rasgou, e nós temos esse livre acesso. Então a nossa condição, a nossa consagração, ela começa aí. Nós estamos diante do trono da graça, e ali nós podemos receber toda a misericórdia. Graça é Deus dando tudo a quem nada merece. Misericórdia é Ele não imputando aquilo que nós merecíamos. Nós merecíamos o inferno, mas a misericórdia do Senhor não permitiu isso, né? Então, diante desse Senhor maravilhoso, nós podemos com confiança, com um coração sincero diante dele, clamando, Ele vai se revelar a nós, porque quem fez a promessa para nós é fiel. Quem fez a promessa para nós que nós somos filhos foi Deus, que entregou o seu Filho, sabe? Então isso precisa ser algo muito real para nós. Agora, se a chegar diante do trono da graça, muitas vezes nós chegamos com soberba no coração, nós chegamos querendo enganar a nós e a Deus. Muitas vezes nós chegamos diante do trono da graça, sabe, sem o sangue. Nós nunca chegaremos lá. Nós só chegaremos diante do trono, nós permanecemos diante do trono por causa do sangue. Então, quando o sangue, nós tomamos o sangue, é sinal que houve um arrependimento, sabe, arrependimento. Porque muitas vezes nós vamos para o Senhor, nos arrependemos na nossa mente, mas não nos arrependemos no nosso coração, né? Os irmãos querem ver o que é um coração, o que move o coração de Deus? Olha lá em Salmos de número 51, Davi falando com o Senhor, Davi reconhecendo o seu pecado, Davi reconhecendo quem ele era, né? Então quando ele chega no verso 22, ele fala assim, no verso 16, perdão, irmão. No verso 16 ele fala assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria. E não te agradas em holocausto. Sacrifícios agradável a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Aqui está o segredo, irmãos. Espírito quebrantado, sabe? O que é, irmãos, um espírito quebrantado? Um espírito humilhado, um espírito que reconhece que se não é a intervenção divina, nós estaremos perdidos, né? Mas um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Um coração compungido, um coração assim, com muita dor, mas não uma dor que nos leva a uma condição para nos ensoberbecer. Não uma dor que esse mundo conhece, mas um remorso por aquilo que nós pecamos contra Deus. Um coração compungido, um coração que reconhece que era pecador, né? Então, quando nós lemos lá em Hebreus, né, que nós devemos chegar com toda a ousadia diante do trono da graça, com um coração sincero, sabe? E o que é um coração sincero diante do Senhor? É reconhecendo que em nós não há bem nenhum que agrade esse Senhor santo, esse Senhor maravilhoso. Sabe, quando ele diz assim: sede santo porque eu sou santo, sabe? Esse Senhor é santo, e esse Senhor estendeu a mão para nós. Então nós devemos nos tornar, como que nós vamos nos tornar santo, né? Andando com Ele, andando na presença dEle. Então, irmãos, um coração contrito, um coração compungido, Deus não despreza, sabe? Então todos os dias nós devemos nos consagrar ao Senhor, principalmente esse tempo em que nós vivemos, porque como nós vimos no final de semana passada sobre a apostasia, né? A apostasia, irmãos, ela está rodeando nós, e muitas vezes, se nós não tivermos um viver adequado diante do Senhor, nós vamos nos apostatar da fé, né?
ou olhar para a circunstância desse mundo. E aí, como nós vimos lá, por isso o mundo não nos conhece. Nós vimos o texto de Lucas, o mundo não nos conhece. E aí? Né? Nós somos conhecidos porque nós andamos nesse mundo, mas agora o mundo não nos conhece, por quê? Porque nós somos um povo separado desse mundo. Sabe? Então, como esse texto precisa ser algo real em nós. Agora, o que chama atenção, né? O verso 18 faz assim: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerá novilho. Sabe? Então, quando há esse coração contrito, esse coração compungido diante do Senhor, essa consagração diante do Senhor, então os muros de Jerusalém, os muros à nossa volta, aquilo que é para ficar de fora, que é o mundo, vai ficar de fora, e nós, como igreja do Senhor, somos aqueles que somos plenamente separados, e então o Senhor se agradará aquilo que nós vamos oferecer para Ele. Porque, irmãos, nada do que nós temos agrada ao Senhor. Nós só podemos agradar a Ele se nós devemos dar a Ele aquilo que Ele tem dado para cada um de nós. Sabe? Se nós temos amor, sabe? Nós podemos dar amor ao Senhor, sabe por quê? A palavra de Deus diz assim, porque nós o amamos, está lá em João, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos retribuir o amor dEle, porque o amor nosso, natural, irmãos, o Senhor não aceita. Nada que é natural vai agradar a Deus. Tudo o que Ele se agrada é tudo aquilo que passou pelo crivo da cruz. Aí sim, passou pela cruz, o Senhor aceita. Porque, irmãos, quando passa pela cruz, nós vamos reconhecer que nós não temos absolutamente nada que vá agradar ao Senhor. Somente aquilo que depois da cruz vai sobrar o quê? Depois da cruz vai sobrar só Cristo em nós. O amor dEle, a bondade dEle, a fidelidade dEle, o amor, né? A comunhão dEle. Nós só podemos ter comunhão entre a igreja porque Ele nos chamou a uma verdadeira comunhão, né? Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, nós só temos comunhão, essa comunhão que nós temos não é bondade nossa, não. É o Espírito Santo que habita em nós, é que faz dessa comunhão, sabe? Então, irmãos, quando não há esse Espírito, há confusão, né? Há divergências, há grupos, há partidarismo. Por que há tanto partidarismo na igreja de Deus nesses tempos que nós vimos por aí, irmãos? A comunhão é algo precioso para Deus. O Senhor Jesus foi para aquela cruz por causa da comunhão do Pai com o Filho no Espírito, sabe? Eternamente eles viveram em comunhão, e a comunhão faz com que um viva para o outro. O Pai não vive mais para si, o Pai vive pelo Filho, e o Filho vive para o Pai. E nós, cristãos, que temos esse Cristo em nós, como que nós vivemos? Olhando para o nosso irmão, né? Amando o nosso irmão, não com o amor nosso, mas o amor de Deus que foi derramado em nosso coração. Olhe o que diz lá em Romanos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né?
Então agora você olha, verso 5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Então veja só, irmãos, como o Senhor Ele prova o seu amor para conosco, porque nós éramos inimigos, mas Ele enviou o seu Filho. Agora nós somos filhos. Como que nós não vamos ser ajudados por esse Senhor maravilhoso? Nós vamos ser inundados pelo amor dEle, que foi derramado abundantemente no nosso coração. Então nós só amamos por causa disso, por causa do seu amor. Por causa do seu amor, sabe? Então, e muitas vezes, irmãos, nós ficamos preocupados. Muitas vezes nós ficamos preocupados com as nossas vidas, com a dificuldade que nós estamos enfrentando, mas nós precisamos considerar que Deus, Ele nos ama e Ele está passando tudo aquilo que nós estamos passando, Ele está junto conosco, né? O Senhor diz assim, que Ele nunca nos abandonará, nunca nos deixará só. O Espírito Santo, a partir do momento que Ele veio para dentro de nós, Ele só vai nos entregar a Cristo quando Cristo vier nos buscar. Então aí, porque nós fomos selados para o dia da redenção. Então fomos selados com o Santo Espírito. E ele vai ser aberto no dia em que Cristo voltar buscar a sua igreja. Então, como que nós vamos viver essa vida? Estamos vivendo entristecendo o Espírito? Estamos vivendo apagando o Espírito? Ou realmente nós estamos olhando para esse Senhor e dizer, Senhor, transforma a nossa vida, dia a dia, momento a momento. Porque, irmãos, o Senhor, muitas vezes nós podemos olhar assim, o Senhor me abandonou, o Senhor se afastou de nós. Só há um motivo para o Senhor se afastar de nós. Só há um motivo, sabe? Olha em Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira, e as vossas línguas proferem maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então aqui, irmãos, há um grande perigo de nós querer viver a vida cristã na prática do pecado. E quando nós vivemos na prática do pecado, é isso que acontece conosco. A mão do Senhor não nos alcança. O ouvido do Senhor não nos ouve. Por quê? Porque nosso pecado faz separação. Não é que Deus não tenha poder, Ele tem sim, mas Ele se colocou nessa condição de que o nosso pecado, Ele não agiria. Por quê? Porque Ele enviou o seu Filho, Ele nos levou à morte, e agora Ele chama nós de filhos. Mas então Ele não ouve as nossas orações, Ele não ouve o nosso clamor. Por quê? Porque nós estamos contaminados pelo pecado. Por isso que o sangue de Cristo é aquele que nos purifica. Sabe, por isso que nós temos oportunidade, irmãos, de todos os dias tomarmos esse sangue. E nós não temos mais o direito de viver na prática do pecado, porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. O pecado foi tirado de nós, sabe? Agora nós precisamos ter uma vida ressurreta com o Senhor. Então essas questões precisam ser muito claras para nós. Essas questões precisam ser muito práticas para nós, para que nós possamos ter uma vida que realmente honre o Senhor,
sabe? E agora o último texto para nós encerrarmos lá em Hebreus novamente. Hebreus de número 12, a partir do verso 1. Olha que preciosidade isso aqui, irmãos, para nós fecharmos realmente como que está a nossa vida, como que está o nosso viver diante do Senhor, né? Nos fala assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. Sabe? Texto muito precioso para nós, falando assim: nós temos, irmãos, uma tão grande nuvem de testemunha. Nós temos a palavra de Deus, nós temos os irmãos da palavra de Deus, que foram homens igual a nós, foram homens sujeitos a pecados como nós, foram assediados como nós somos, mas eles venceram, deixaram o seu testemunho para nós, né? E nós temos irmãos do nosso lado que têm dado testemunho para nós também. Então nós temos uma gama de testemunha aí, irmãos, que nós não temos como chegar para o Senhor e termos justificativa para nós viver na prática do pecado. Irmãos, temos que ter muita consciência. A prática é diferente porque a palavra de Deus diz: se nós não tivermos pecado, nós fazemos Deus de mentiroso. Nós vamos pecar sim, mas nós não estamos mais na prática. Prática é aquele, você vai lá, peca, vai aos pés do Senhor, se arrepende diante do Senhor, mas amanhã você está lá no mesmo pecado. Você volta, se arrepende, amanhã você está no mesmo pecado. Não, irmãos, isso não pode. Por quê? Porque a nossa natureza fomos libertos dessa natureza. Por isso, irmãos, quando nós olhar para esse Senhor, por isso que o verso 2, e aqui vai dizer assim: nós devemos nos desembaraçarmos do peso, né? Porque, irmãos, muitas vezes nós estamos vivendo a carreira cristã com muito peso, sabe? E com coisas lícitas, muitas vezes coisas lícitas, mas isso torna um peso para nós. Nós precisamos viver a nossa vida olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para esse Jesus, Ele vai ordenar as nossas vidas. Ele vai mostrar: você está trabalhando demais, você está se ocupando muito, você está com muito lazer, você precisa prestar atenção mais nas minhas coisas. Então, quando nós olhamos para o Senhor, Ele vai ordenar a nossa vida. Trabalhar é algo lícito, lazer é algo lícito, mas isso pode tirar a nossa comunhão com o Senhor. Eu quero tanto lazer, que eu acabo me envolvendo em tantas coisas que eu não tenho mais tempo para o Senhor. Não tenho tempo de orar ao Senhor, tempo de ler a palavra do Senhor e tempo de congregar com o Senhor. O trabalho pode ser algo dessa mesma natureza. E quem está por trás disso, irmãos? O diabo. Porque o diabo usou o faraó lá no Egito, lembra? Quando Moisés foi lá falar com ele, aí quando Moisés sai, né, Faraó diz assim para os seus súditos lá: esse povo está muito tranquilo, esse povo tem muito tempo, eles estão fazendo tijolos e nós estamos dando a palha para eles, então eles estão fazendo os tijolos muito tranquilo, tira as palhas, eles vão ter que procurar as palhas, vamos sobrecarregar eles, para que eles trabalhem tanto que eles não tenham tempo de pensar no Senhor. E é isso que o diabo muitas vezes está fazendo conosco, acumulando nós, para que nós não tenhamos tempo. Mas quando nós corramos essa carreira olhando para Jesus, aí Ele vai começar a ordenar a nossa vida.
né? E quando nós começamos a olhar para Ele, sabe o que acontece? A consagração vai ser natural, porque o Espírito vai nos conduzir. Então, irmãos, o segredo está aí, olhando para Ele. Tudo precisa passar por Ele. E aí Ele vai dizer assim, e aí Ele vai fazer com que tudo aquilo que aconteça conosco passa pela cruz. Aí o trabalho vai ser uma bênção, né? Porque Ele vai ordenar. O lazer vai ser uma bênção, porque Ele vai ordenar. Sabe, então nós vamos ter uma vida aos pés do Senhor com comunhão com a igreja do Senhor. E nós vamos poder discernir a volta do Senhor, que é o que mais importante nós precisamos compreender, sabe? Então, irmão, exultai. Nós estamos fazendo isso. Exultai, porque nós estamos vendo os sinais. Nós temos visto que as coisas estão se afunilando. Nós estamos exultando a volta do Senhor. Nós estamos alegres. Enquanto o mundo está desesperado, enquanto o mundo está procurando alguma solução, nós temos a solução nas nossas mãos. É só nós exultar, nos alegrar e esperar inteiramente no Senhor. Isso não nos torna homens passivos, simplesmente de braços cruzados, não. Isso faz com que nós nos alegremos olhando para o Senhor e vamos perceber que Ele está desejoso de vir buscar nós. Será que Ele está, irmão? Se Ele vê um coração compungido, Ele vai. Agora, se Ele vê uma igreja apática, se Ele vê uma igreja cheia de pecado, se Ele vê uma igreja anêmica, não, Ele vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja santa. Irmãos, e como nós precisamos clamar por isso, como nós precisamos nos dobrar diante do Senhor para que Ele limpe nós, para que Ele realmente transforme as nossas vidas, para que Ele venha o mais rápido possível. Porque, irmãos, se esse mundo não estiver fazendo mal para nós, há algo de errado. Se nós estivermos contentes com esse mundo, há algo de errado. Se nós estivermos contentes com os governos desse mundo, há algo de errado. Nós precisamos anelar pelo esse Senhor maravilhoso que está para voltar. Amém? Senhor, conquiste cada dia mais o nosso coração, irmãos. Querido Pai, somos gratos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos reúne. E nós te rogamos, ó Espírito Santo, ganha a nossa mente, ganha o nosso coração. Senhor, que o Teu Espírito nessa noite pegue firme conosco, para que o diabo não tire do nosso coração essa palavra que foi semeada hoje. Senhor, que essa palavra, ela perfure o nosso coração, ela nos entristeça a ponto de nós clamarmos pela Sua visitação. Ó Senhor, nós queremos uma experiência real contigo, Senhor. Nós queremos ser uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga. Por isso nós clamamos, visita nós, cada um de nós. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada dificuldade de cada irmão e cada irmã aqui nesse momento, Senhor. Então vai de encontro, Senhor, vai de encontro, conquista o nosso coração, por misericórdia, Pai. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor.